E hoje é o dia que Deus determinou para que tu mudes a tua vida. Amém? Vamos abrir a segunda carta de João, quase no fim da Bíblia, depois da carta de Pedro. A segunda carta, no versículo 1. Vamos ver o que é que Deus fala para nós hoje. Segunda carta de João, que não tem capítulo, só tem uns versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Já encontraram? Glória a Deus. Versículo 1. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade, que está em nós e para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco a verdade e caridade. Versículo 4. Muito me alegro por achar alguns de teus filhos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Pai, graças te damos, Senhor, porque nesta manhã a tua vontade está a ser feita, Senhor, ou vai ser feita, segundo a tua vontade, Senhor. Louvamos e te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor. Ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. E que ela possa mudar os corações de todos nós, Senhor, começando por mim, Senhor. No nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Aqui, esta carta ao apóstolo João começa a escrever a uma senhora eleita e para os seus filhos. E nestes 4 versículos nós encontramos a palavra verdade. Diga verdade. O que é que Deus quer de si hoje? A verdade. Deus não quer que nós, na verdade, andemos assim. Hoje sou, amanhã não sou. Hoje estou temperado, amanhã não estou temperado. Não. O que Deus quer, na verdade, é que nós sejamos sinceros, andando na verdade da qual Deus quer que nós andemos. Aqui fala-nos uma senhora. Há vários estudiosos que fazem menção de que esta carta foi escrita para uma igreja local. E os seus filhos são os membros da igreja. E ele fala-nos para nós hoje, como igreja, que nós temos que andar na verdade. Na verdade. Na verdade. E na verdade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que há alguma comparação com aquilo que nós estamos a acabar de ler aqui em João? O que Deus quer é transparência de vida da nossa maneira de viver, irmãos. Nós não podemos ser iguais, como se tivesse sido o primeiro dia da minha vida, que eu tivesse entregue a minha vida a Jesus hoje, e passado 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, continuo a viver como era quando entreguei a minha vida a Jesus. O que Deus requer de cada um de nós é que nós andemos na verdade. E essa verdade não pode ser escamoteada, nem pode ser escondida. E é sobre esta verdade que nós vamos vivê-la, irmãos. E temos que fazer por viver essa verdade.
Não há outro modo que nós podemos agradar a Deus se não for pela verdade, irmãos. Vejamos novamente o que nós acabamos de ler em 1 de João. Perdão, em 2 de João. Eu vou trocar a senhora eleita e vou colocar a igreja. E onde estão os filhos eu vou colocar irmãos. Que é para vocês poderem ver o sentido agora desta expressão. O ancião, a igreja eleita, e a seus membros, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. O apóstolo João está a ser taxativo aqui, irmãos. Ou nós andamos na verdade, ou nos vamos desviar e vamos nos partir todos. E não vamos conhecer o que Deus tem preparado para nós. Versículo 2. Por amor da verdade, está em nós para sempre e estará conosco. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Ele não está a falar que Jesus Cristo é uma pessoa qualquer, é Filho do Pai, Pai que está nos céus. Sejam convosco na verdade e na caridade, ou seja, no amor. Marque bem estas palavras que estão sublinhadas, ou seja, sublinhe a palavra verdade, para você poder ver várias vezes que isto que nós estamos a ler hoje é para sempre, irmãos. Há uma mudança radical na nossa vida. Há uma mudança que tem que ser transformada, porque se não houver essa transformação, nós não vamos viver uma vida em santidade conforme Deus requer que nós vivamos-lo. Versículo 4. Muito me alegro por achar alguns dos teus irmãos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. O que é que o Pai quer que nós façamos, afinal? É conhecer a verdade, mais nada. E é essa verdade que vai transformar a nossa vida. E quem vai ver essa transformação nas nossas vidas, como disse o nosso irmão João, o nosso presbítero João, são as pessoas lá fora. Mas é de propósito que Jesus Cristo quer que essa transformação aconteça. Porque se não acontecer, irmãos, não estamos a fazer nada em favor do Evangelho. Continuamos a mesma vida. Somos os irmãos Raimundo. Estamos na igreja e estamos no mundo. E isso, na vida de um cristão, que somos nós todos que estamos aqui, na qualidade de membros do corpo de Cristo, de filhos de Deus, essa mudança tem que existir. Se não houver essa transparência de vida em nós, os outros não veem, irmãos. E nem procuram saber, olha lá, tu não mudaste, tu estás na igreja, continuas a fazer o que tu fazias, continuas a ter a vida que tu tinhas, o que é que tu vais fazer na igreja? E nós temos que calar a boca dessas pessoas que não conhecem Jesus, não creem em Jesus, com a verdade que está dentro do nosso coração. É o único modo que nós podemos ter e viver em verdade absoluta, é haver transparência de vida em nós. Nós vamos ver vários casos da Bíblia, mas infelizmente encontramos poucos que sejam verdadeiros. Mas muito poucos que sejam verdadeiros. Vamos abrir em Josué, Velho Testamento,
Ainda há dias falei isto aos nossos irmãos na intercessão. Josué capítulo 7. Havia um dos guerreiros de Josué que ele fez o que aos olhos de Deus é perigosíssimo. É perigosíssimo, irmãos. Tomar aquilo que não é seu é perigosíssimo para a vida de um cristão. Vamos ver o que é que aconteceu e o final da história. Vocês podem ler o capítulo de Josué quase todo, vocês vão entender as verdades daquilo que eu estou a falar agora. Josué capítulo 7, versículo 16. Depois dele ter orado, porquê? Porque eles foram para uma guerra, e nessa guerra eles perderam, e não era para perderem, mas eram para vencerem, de lá vencedores. Mas, no entretanto, por causa de algo que aconteceu no meio desse povo, eles foram derrotados. Josué capítulo 7, versículo... Eu disse o quê? 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar o arraial segundo as suas tribos. A tribo de Judá foi tomada. Então, fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera, e fazendo chegar a família de Zera, homem por homem, e foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, este homem que pecou contra Deus, desobedecendo a ordem do seu líder: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz-me confissão perante Ele, e declara-me agora que fizestes, e não me ocultes. E respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Verdadeiramente pequei contra o Senhor. Agora vamos ver a causa do pecado. O Senhor Deus de Israel, e fiz assim, assim. Ele contou o que aconteceu. Agora o versículo 21 diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, o que é que aconteceu, irmãos? Fez o quê? O que é cobiça, irmãos? É pecado diante de Deus. Aquilo que não era para pegar, ele pegou. E tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo que estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e deixaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, os bois e os jumentos e as suas ovelhas e a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E vamos ver qual foi o preço desse pecado, irmãos. Versículo 25. E disse Josué: porque nos turbastes, o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras.
e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que o chamou daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. Irmãos, qual é o preço da desobediência? É morte. É morte. Se nós olhássemos um bocadinho a história de Josué, o princípio da história de Josué, eles tomaram Jericó, uma cidade grande, sem que houvesse lutas, sem que houvesse guerras, sem que houvesse nada. Só com louvor. Porque Deus era com eles. E nesta guerra aqui, para derrotar eles só foram com 3.000 homens, porque era uma terra mais pequena do que Jericó. E por causa da desobediência que aconteceu, ele, a sua família, os seus filhos, os seus bois, os seus animais, as suas ovelhas, foram mortos todos à pedrada. Este é o preço, irmãos, da desobediência. Quantos homens de Deus desobedeceram à vontade de Deus? Estou-me a lembrar agora daqueles que se levantaram contra Moisés. Eu já vou dizer o nome deles. Coré e Abirã. Esses dois homens e a turma dele toda impuseram-se, ou seja, levantaram a voz contra Moisés. Moisés esperou em Deus. Moisés não fez nada, completamente nada. Deus era a defesa de Moisés. E diz-nos a palavra de Deus que a terra abriu e eles foram enterrados vivos na terra de onde eles caíram. Eles, suas famílias, os seus filhos e tudo quanto eles tinham. O nosso Deus é Pai de amor. Ele não é assim tão severo que nos possa castigar continuamente, sempre, 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 sempre. Não. É um Deus de amor, irmãos. Agora, aqueles que prevaricam, aqueles que desobedecem, vão ter contas a ajustar com Deus. Vão ter contas a ajustar com Deus? Vão. Porque é com Deus, irmãos. Quem nos chamou foi Deus, a cada um de nós. A outra história está em 2 de Reis. Havia um certo homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria. Ele tinha lepra. E na casa dele tinha uma empregada judia. E ela disse à sua senhora: quem me dera que o meu senhor fosse a Israel, que há um profeta, de certeza que ele vinha de lá completamente curado. E Naamã pegou os seus haveres, trouxe presentes para dar ao profeta. Quando chegou, ele nem viu o profeta, mas o profeta deu ordem, disse: olha, vai e diz a ele que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Mas só que, no entretanto, ele começou a retaliar: este rio é tão sujo, mais valia que o profeta me tivesse mandado para o rio este e o rio este, que eram os mais limpos. Mas não era esse o plano de Deus. Se ele fosse para estar curado, era para obedecer à primeira. Até que há um dos empregados e disse: se ele te dissesse para fazer outra coisa, ele só te disse: olha, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ficarás limpo. Ele assim fez. E diz a Bíblia que ele ficou limpo como um bebê. A sua pele ficou limpa daquela lepra. Por quê? Por causa da obediência. Mas só que o profeta Eliseu tinha um servo.
E Naamã quis ofertar ao rei, ao profeta, presentes, lembranças de coisas que ele tinha trazido para ofertar. Mas só que o profeta disse, olha, vai lá dizer a Naamã que eu não preciso de nada disso, porque Deus vai continuar a suprir as minhas necessidades. Só que havia o seu servo que foi engodar coisas estranhas na cabeça de Naamã. Depois de ele ter tomado o caminho de retorno ao seu lar, Geazi vai a correr e vai ter com ele e diz, olha, chegaram os filhos dos profetas e eles precisam de 2 mudas de roupas e alguns bens que possa oferecer para que então o meu Senhor possa ser abençoado. O que Deus queria, irmãos, o que Deus queria é que esse servo do profeta Eliseu, Geazi, pudesse ser cumpridor, tal qual como era o seu Senhor. Mas só que o profeta conhecia tudo e sabia todas as coisas. Vejamos aqui em 2 de Reis, capítulo 5, versículo 22. Olha a mentira dele, irmãos. Ele não usou da verdade, ele usou de esquemas, de mentiras. Versículo 22. E disse ele, tudo vai bem, e o meu Senhor me mandou dizer uma mentira que ele proferiu, irmãos. O profeta não disse nada quando não, o próprio profeta tinha recebido quando Naamã quis ofertá-lo. Eis que agora mesmo vieram alguns dos jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Olha o preço do pecado. Mais uma vez nós vemos a mentira em cima disto, irmãos. Será que Deus pactua com isto? De modo nenhum. Deixa-me ver um bocadinho de água. Deus não aceita. Aquilo foi uma calúnia que ele levantou para se aproximar diante de Naamã e Naamã dar-lhe valores. Não era para os filhos dos profetas, mas era em benefício da própria vida dele. E vamos ver o que é que o profeta disse quando Geazi chegou lá. Versículo 26. Porém ele lhe disse, isto é o profeta a falar para o seu servo Geazi, porventura não fui contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Por outras palavras, será que tu te usastes de algo que eu não disse, nem fiz, em teu benefício? Ele não ficou sem resposta, irmãos. Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente, para quando, irmãos? Para sempre. Preço de desobediência é a separação total a Deus. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. O que é que lhe valeu ele usar de esquemas, de estratagemas, para ir pedir uma coisa que era para ele, para o benefício próprio dele? Só lhe trouxe mal para ele.
O mal foi todo para ele. Nós estamos a estudar e estamos a ver que nós, como cristãos, temos que andar na verdade. Conhecer a verdade. Por amor da verdade. E seja convosco na verdade. E teus filhos continuem a andar na verdade. Ou seja, há um modo pelo qual nós temos que viver, irmãos, que nos tem que pautar na nossa própria vida. É uma coisa. É a verdade. É a verdade. 7 letras. Simples. E pois é isso que Deus quer de nós. Ele não quer outra coisa, irmãos. É que andemos nos seus caminhos, na sinceridade do nosso coração. Agora temos um exemplo que é bonito. O exemplo de José. Está lá no livro de Gênesis 39, vocês depois podem consultar em casa. José era um homem esbelto, bonito, como diz a Bíblia. Só que ele foi servir na casa de um senhor chamado Potifar. Mas só que a mulher dele teve os olhos maiores do que o próprio marido. Olhou aquilo que não era para olhar. Quis se apossar de José. Mas José era um homem temente a Deus. Era um homem que sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o propósito pelo qual Deus o tinha enviado até ali. Ele sabia que Deus tinha coisas maiores do que aquelas que ele estava a passar. Só que há uma das vezes que a mulher pega nele e leva para dentro de casa. Na altura que ele vai a fugir, ela pega na camisa e rasga uma parte da camisa e a mostra o marido, quando o marido chega. Estás a ver? Estás a ver? Aquele hebreu que tu trouxestes, ele quis se apossar de mim, quis se usar de mim. Mas ele lembrou-se de uma coisa só, que o seu senhor lhe tinha dito. Podes tocar tudo, mas na minha mulher não toques. E ele fez, foi sincero. Só que a vergonha da mulher usou-se de mentiras, usou-se de falsidade para apontar e para acusar aquele homem que não tinha feito mal nenhum. E qual foi o preço disso, irmãos, quando chegou o seu senhor? Foi a prisão, lugar que ninguém gosta de ir, o cárcere. Esteve um bom período de tempo lá, acusado injustamente. Na prisão, sem causa. Mas só porque a senhora disse ao seu esposo que pegou numa parte da camisa dele e que ele se quis apossar dela, ou seja, ela usou-se de mentira para acusar o homem, José. Mas José era sincero de coração. E ele não falhou. Ele foi acusado injustamente. O que é que ele praticou afinal? A verdade. Esta verdade que muita gente não gosta de ouvir. E sobre esta verdade, irmãos, Deus requer de nós uma coisa. É que nós andemos nos seus caminhos e pratiquemos a sua vontade. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro. Lá, quase no fundo da Bíblia. Antes da carta do Evangelho de São João. Capítulo 1, versículo 15.
E vamos ler todos juntos com este versículo, irmãos. Capítulo 1, do 1 de Pedro, versículo 15. Já encontraram? Já todos encontraram? Glória a Deus, vamos ler. Mas como é santo... Mais alto, irmãos. Mais alto, irmãos. Vocês estão a ver que conseguem? Porque vocês estão a confessar a própria palavra. Aquele que vos chamou, sede vós também. O quê? Como? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É a única coisa que ele pede, irmãos. O santo só fala a verdade. O santo não anda em esquemas. O santo é verdadeiro. E é disso que Deus anda à procura, irmãos. De homens, mulheres, adolescentes, crianças, idosos, todos que possam viver na santidade de Deus, porque sem essa santidade, irmãos, nós não vamos ver a glória de Deus. Não vamos passar ao lado, vamos entrar pela porta ao lado. Mas nós temos que pagar um preço, irmãos. E esse preço é grande. Viver uma vida em santidade é buscar a presença de Deus, é andar na presença de Deus, é viver constantemente olhando para estas verdades que a Bíblia nos dá. A Bíblia é a palavra de Deus. Não sabe o que fazer, abra a Bíblia e estude. Porque nós vamos ver grandes verdades para a nossa própria vida. João 8:32. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmãos, eu só posso praticar a verdade se eu andar nesta verdade. Oh, eu posso fazer 1001 coisas. Mas se eu não andar na verdade, a verdade não vem até mim. E é disto que Deus anda à procura, irmãos. Anda à procura de pessoas que possam conhecê-lo pela sua palavra, vivendo uma vida em santidade, buscando o conhecimento da sua própria palavra, andando em verdade e em espírito. É o único modo que nós temos para fazer, irmãos. Sede santos. Sede santos. Até me perdi. 1 de Pedro 1:15. Desculpem lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito na Bíblia, irmãos, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E ser santo não se compra, irmãos. Busca-se, procura-se. É comunhão com Deus. É a revelação do Espírito Santo que nós buscamos. É o suco da palavra que nos é revelada pelo Espírito de Deus. E vamos terminar como nós começamos. 1 de João, capítulo 1. Perdão, segunda carta de João. Segunda carta de João, versículo 1 até o versículo 4. O ancião à igreja eleita,
a seus membros, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade, ou em amor. Muito me alegro, irmãos, por achar alguns dos meus irmãos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. O mandamento vem do Pai, irmãos, que nós andemos na verdade do Evangelho. Nós como igreja, irmãos, igreja viva, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, somos nós, irmãos. Ele não vai encontrar mais ninguém para falar desta verdade a alguém se não a conhecer. Pois nós somos aqueles a quem Ele escolheu. Somos nós que temos que falar dessas verdades, irmãos. Porque fora da verdade não vamos encontrar nada que seja parecido. Porque não existe. Está tudo fora de questão se não for a verdade. Amém? E eu comecei e disse, hoje é o dia das decisões. Hoje é o dia da decisão da tua vida. Não é da minha, porque a minha é minha. Eu também tenho que tomar essa decisão na minha vida. Mas é tua decisão hoje. Não guardes para amanhã o que podes fazer hoje, porque pode ser tarde. Porque esta noite Jesus pode bater à porta da tua casa e encontrar-te completamente despido, completamente desamparado, fora da verdade. Vocês lembram-se da parábola das 10 virgens? Havia 5 que eram prudentes, ou seja, viviam debaixo da verdade, andavam sob a verdade, viviam a conhecer a verdade, andavam constantemente com as suas lamparinas acesas, cheias de azeite, enquanto que as outras estavam completamente despreocupadas. O Senhor tarda. É o que muita gente pensa. O Senhor tarda. Um dia para Deus é como 1000 anos. 2 dias para Deus são como 2000 anos. Faça as contas depois. Em que ano é que você vive? Eu era miúdo e já ouvia falar que o Senhor vem aí. O Senhor vem aí. Eu sempre ouvi falar que Deus vai enviar a sua noiva para vir buscar a sua igreja. A igreja do Senhor vai subir com Ele. Mas continua à espera, irmãos, até que o dia que Ele venha buscar a sua noiva. Que tipo de noiva somos nós? Que tipo de vestimenta temos nós vestidos? Que tipo de roupa preparamos para esse dia? É a nossa própria vida, irmãos, que está em jogo. Não é o vestir, mas é o tratamento do velho homem que de vez em quando ressuscita. Ele quer acordar. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertar é soltar-se da velha vida.
Será que quer ser achado injusto, infiel? Quando o noivo vier para nos vir buscar a nós como igreja? Vamos estar atentos, irmãos. Vamos nos precaver. Porém, dia e hora ninguém sabe. Unicamente meu Pai que está nos céus. Nem o Filho sabe. Vamos ficar de pé, irmãos. Não vamos embaraçar ninguém. Você que está aqui hoje, vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Se de facto a sua linha tem sido uma curva para um lado, curva para o outro lado, viver de uma maneira, viver de outra maneira, é tempo de você alinhar a sua vida. É tempo de você mudar a sua vida. É tempo de você transformar de uma vez por todas, a fim de que possa andar dignamente na verdade do Evangelho. Como o próprio Jesus Cristo diz na carta do Evangelho. Se eu não andar nesta verdade, irmãos, eu estou fora. E quem quiser fora, não se prepare. Mas quem quer entrar, esteja preparado. Você e Deus, é tempo de você alinhar a sua vida, para que possa andar a partir de hoje uma vida diferente daquela que levava. Uma vida completamente transformada. Porque se não transformá-la, não transformar a sua vida, você não vai fazer parte do reino de Deus. No dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Então todos nós, mas todos nós temos de estar preparados para esse grande dia. Vivendo uma vida em santidade, andando nos caminhos do Senhor e vivendo sob a verdade do Evangelho. Mas sim, você e Deus, peça a Deus que possa ajudá-lo, que Ele é Senhor, Ele é soberano, que o vai capacitar e vai ajudá-lo a você poder se libertar. Só Ele o pode capacitar. Que depois eu vou guiá-lo numa oração que você se vai arrepender. Porque quem o vai transformar não é a igreja, irmãos. Quem o vai transformar não sou eu. Quem o vai transformar é o próprio Deus, mas você tem que se libertar com as suas próprias palavras. Dizer, olha, eu andei nestes caminhos, eu fiz isto, fora da tua verdade, Senhor. Mas hoje é um dia de mudança para mim. Hoje é um dia de transformação. E essa transformação você é que tem que confessar. Você tem que analisar a sua própria vida. Para então Deus entrar e mudar-lhe. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus Cristo, naquela cruz tu padeceste, Senhor, por cada um dos meus irmãos e até por mim mesmo, Senhor. A fim de que nós não andemos mais segundo o curso deste mundo, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos as nossas faltas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus Cristo. A nossa vida que era completamente desalinhada, Senhor. Mas hoje sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Tu nos escolheste, Jesus, para que nós fizéssemos parte do teu reino. E o teu reino é pureza, é santidade, não é pecado, mas é uma vida digna, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agora toda a igreja vai confessar o que eu vou dizer, para não embaraçar ninguém, porque na verdade isto
Isto é terrível, irmãos, é terrível. Uma pessoa confessar por si mesmo isto. De olhos fechados, diga: oh Deus, eu reconheço que tenho vivido fora da tua palavra. Ando por caminhos tortuosos. Perdoa-me, Senhor, a fim de que eu possa ter uma vida digna, verdadeira, segundo o teu padrão de vida, Senhor. Porque eu quero viver em santidade. Eu quero falar em santidade, a fim de que a tua vontade seja feita na minha vida, como é feita nos céus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que não era nada, mas agora sei que tu me perdoaste. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com este cântico, irmãos. Meu desejo Vamos louvar a Deus, irmãos. é te honrar e de coração te adorar. Por tudo que há em mim te dou louvor. Minha adoração é só pra ti. Dou-te meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, Faz tua vontade